Bom, nessa palestra eu pretendo falar, o título, né, Eu Conto, Tu Contas, Ele Conta, O Mesmo Céu, Muitos Olhares. Então, esse evento que acontece aqui em Araçatuba é um evento muito importante. Importante no seguinte sentido. Quando eu coloco ali Eu Conto, Tu Contas, Ele Conta, é para dar ideia de história. A gente contar uma história. E a história que eu quero contar é a história do nosso universo. Tá? Embaixo, quando tem Um Mesmo Céu, Muitos Olhares, o meu objetivo é fazer com que as pessoas vejam as diferentes interpretações de um mesmo céu. Então, a importância desse evento aqui é que nós discutimos aqui as diferentes percepções de um mesmo céu. Observe que o céu é igual para todo mundo, mas são diversas interpretações. E qual delas está certa, qual delas está errada? A gente vai ver que nenhuma delas está certa e nenhuma está errada. Ok? Bom, então, como o nome do evento é Cosmos, nada melhor do que colocar uma frase do Carl Sagan, né, da sua brilhante série Cosmos, onde a frase fala o seguinte: às vezes acredito que há vida em outros planetas, às vezes eu acredito que não. Em qualquer dos casos, a conclusão é assombrosa. Bom, quando a gente lê sobre origem do universo, evolução do universo, a gente vê muita coisa nos livros. Em geral, essas coisas não ficam tão claras. A dificuldade da clareza da compreensão é porque, normalmente, os cientistas eles matematizam demais as explicações. E, em geral, na física, você discute, só a discussão é um pouco complicado. Em geral, existem muitos fenômenos físicos que ficam mais no campo da matemática, são mais simples de serem compreendidos no campo da matemática. Tá? Então, tem algumas figuras aqui que a gente vai estar tentando entender ao longo da palestra, mas, por exemplo, aquela primeira ali do canto esquerdo é a questão dos multiversos. O que são multiversos? Em geral, quando a gente pega um livro de astrofísica ou de divulgação científica voltado para a astronomia, a gente vê falando da possibilidade de muitos universos, ou da conexão entre esses universos, ou quando a gente tem ali um buraco de minhoca, um buraco negro. O que são essas coisas? O que são essas coisas? Que muitas vezes não ficam compreendidas, muitas vezes não ficam claras para o leitor. Então, os assuntos que eu pretendo discutir aqui, eles não são especulações. O que eu vou estar falando aqui é tudo baseado em observação. Tá? Eu não vou estar colocando dados de especulação aqui. Então, sabemos, por exemplo, que provavelmente o universo ele sofreu um processo de inflação. Ontem, numa das palestras aqui, ficou muito bem explicado isso, que o universo ele não explodiu, assim como os livros falam. A gente não fala, nós não tivemos uma explosão. O Big Bang não foi uma explosão. Porque quando a gente fala em explosão, significa que houve uma explosão dentro de alguma coisa. O que houve, na verdade, foi uma inflação. O próprio espaço-tempo ele inflou, ele aumentou. A explosão não aconteceu dentro de alguma coisa. Tá? Então, além disso, os cientistas possuem bons modelos de como era o universo aproximadamente 1 segundo após a inflação. Então, desde quando o nosso relógio começou a bater, e até hoje, os nossos modelos físicos, os modelos matemáticos, os modelos que os cientistas da área usam, eles conseguem descrever com uma boa precisão o universo de hoje até quando ele tinha 1 segundo de idade. Então, existem alguns tipos de núcleos atômicos que só podiam ser criados no universo primitivo. Então, existem várias outras interpretações para como se deu a origem do universo. Esse modelo da inflação do universo é um modelo, não é provado, mas baseado em algumas observações que são feitas, é um modelo muito bom. E uma das coisas desse modelo é que se esse modelo o único modelo que nós temos é esse. E se ele não estivesse correto, ele não explicaria, por exemplo, existem alguns núcleos atômicos muito leves, que só podem ter sido criados lá no universo primitivo. Tá? Então, além disso, os cientistas eles têm uma ideia muito boa de como o universo vai evoluir. O universo ele funciona mais... As leis físicas, né, quando a gente olha para o universo, nós percebemos que as leis físicas elas funcionam como um relógio. Elas são cíclicas. Então, quando a gente olha, por exemplo, o universo para o passado, a gente consegue ver determinados padrões que são repetidos hoje e que vão se repetir no futuro.
Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, fazer algumas previsões, né? Há 2, 3, 4 mil anos atrás já se conseguia fazer previsões de passagem de cometa, já se sabia com uma precisão muito boa que naquele dia ia se passar um cometa, sendo que a periodicidade dele era, sei lá, de 2, 3 mil anos. Então, como esses eventos são cíclicos, os cientistas, né, eles conseguem boas previsões para esses modelos, como o universo vai se evoluir no futuro. Então, há todas as razões para crer que a teoria de gravitação de Einstein, a sua relatividade geral, né, ela esteja correta. Tá? Então, o que acontece? Para a gente descrever massas muito grandes, por exemplo, a massa do universo, como se dá a distribuição de massa no universo, nós precisamos de uma teoria mais geral. A teoria newtoniana ela não funciona para valores de aceleração gravitacional muito altos. Então, a teoria newtoniana precisou ser corrigida. E uma das correções foi feita pelo Einstein em sua teoria da relatividade geral. Até hoje, essa teoria ela se mostra ser uma boa teoria, embora nós saibamos que ela é incompleta. Tá? Se ela fosse completa, ela conseguiria descrever o universo com uma boa precisão desde o início, desde quando o relógio começou a bater. E de 1 segundo para cá, a teoria do Einstein ela é uma teoria muito boa. Mas esse iniciozinho, ela não consegue descrever. Aí vocês podem perguntar, mas descreve até 1 segundo de idade. E esse iniciozinho é irrisório, né? Por que vocês querem descobrir? Porque foi justamente nesse 1 segundo que muitas das coisas que nós vemos hoje evoluíram. Isso aí eu vou estar discutindo no decorrer da palestra. Então, não sabemos se a teoria de Einstein ela continua válida para campos gravitacionais muito intensos. A teoria do Einstein ela só foi testada para campos gravitacionais, claro, altos, mas no que diz respeito aos campos que nós conhecemos aqui, nosso campo gravitacional da Terra. Mas quando a gente fala, por exemplo, em campos gravitacionais de aglomerados de estrelas, de aglomerados de galáxias ou campos gravitacionais, valores de aceleração gravitacional muito intenso, que é o que provavelmente nós acreditamos que era no início do universo, a teoria nunca foi testada. Então, a gente não pode dizer que essa teoria funciona. Tá? E provavelmente ela não funcione. Tá? A evolução do universo, desde quando ele tinha 1 segundo de idade de existência, é razoavelmente bem compreendida. Tá? Então, como eu já falei aqui, de hoje, se a gente olhar para trás até 1 segundo de idade, as leis físicas, em geral, elas descrevem o universo com uma precisão muito boa. Tá? Os astrofísicos eles compreendem os detalhes de como os elementos químicos foram criados, né, e foram espalhados no espaço. Quando os astrofísicos, por exemplo, eles vão estudar estrelas, desde o nascimento até a morte das estrelas, eles conseguem descrever para determinadas massas de estrela como vai ser da evolução dessa estrela e como é que vai ser distribuída toda a massa que ela vai ejetar. Tá? Beleza, mas o cerne da questão é o começo. Como foi que se deu o começo de tudo que a gente vê hoje? Tá? Que é justamente onde está esse 1 segundo de idade. Então, como eu falei, existem diversas interpretações, algumas mais simples, outras mais complexas. A ciência ela não é uma interpretação que eu posso falar para vocês. A interpretação verdadeira é assim que acontece. Não. Vocês vão ver que existe uma série de coisas aqui que influenciariam para que a vida, por exemplo, no universo existisse. A interpretação mais comum que a gente conhece é a interpretação judaica cristã, né? Onde um Deus ele criou todas as coisas, inclusive o homem. Tá? Mas existem outras etnias, outros mitos, né, outras interpretações que não a científica, que nessas interpretações não há necessidade de ninguém que criou. Por exemplo, eu poderia citar vários exemplos aqui, mas um exemplo bom é dessa tribo que fica no Amazonas. Tá? Inclusive, eu já visitei essa tribo, e na mitologia deles, o universo surgiu do nada. Na verdade, na mitologia deles, não existiu nada, assim como mais ou menos seria o Big Bang, e o universo nasceu de um ovo. Tá? Ou seja, eles não veem, essa tribo, eles não veem como que um ser superior que criou todas as coisas.
Observe, eles não têm cunho científico nenhum, né? Mas é uma interpretação muito parecida com a interpretação científica. Tá? Então, só que, como que se deu, como eu falei, a história que a gente vai contar aqui, que eu pretendo contar, é a história de como a ciência interpreta a evolução do universo. Tá? Então, no início, eu não vou usar o termo explosão, porque é um termo errado, mas no início o universo ele inflou muito rapidamente. Inflação, termo inflação significa algo que varia muito rapidamente no tempo. Então, no início, você tinha uma densidade crítica, uma densidade muito grande, e o universo, o próprio espaço-tempo, ele inflou sobre si mesmo. Tá? Curiosamente, um dos primeiros a propor que o universo inflou, né, foi um padre, que foi o Georges Lemaitre. O Lemaitre. O Lemaitre ele foi o primeiro a propor que o universo ele teve um início e que ele estaria se expandindo, estaria aumentando. Ele inflou, ele aumentou de tamanho. Tá? Mas o Lemaitre, inclusive, ele participou de conferências, participou de diálogos com físicos, matemáticos, inclusive com o próprio Einstein. Então, a ideia original veio dele, mas coube o George Gamow, que é esse que está no meio aqui, e 2 estudantes de doutorado dele, que o Ralph Alpher, que está do lado direito, no canto ali, e o nome do outro eu não me recordo, mas coube a eles estudarem e fazer as contas de como seria a evolução do universo. Então, por exemplo, embora o George Gamow fosse o professor dos outros 2, dos 3, Ralph Alpher, que é aquele que está do lado esquerdo ali, ele era o que mais entendia de matemática, embora ele fosse aluno. Dos 3, incluindo o professor, ele era o que mais entendia de matemática. Então, coube a ele fazer as contas de como se daria a evolução do universo. E o Ralph Alpher ele chegou a conclusões tão boas em que as contas dele mostravam que, se o universo realmente inflou, seria possível hoje nós observarmos uma radiação que foi chamada depois de radiação cósmica de fundo, em que seria, digamos assim, o barulho do Big Bang. Se realmente houve uma inflação, nessa inflação foi emitida uma determinada radiação que seria possível ainda ser captada hoje. E ele foi mais além nas contas. O Ralph Alpher, ele faleceu tem pouco tempo, ele falou que além dele propor que a radiação existia, ele falou que se a radiação existisse, ela seria da ordem de 3 Kelvin. A temperatura dela seria da ordem de 3 Kelvin. Tá? Essa radiação ela foi comprovada, ela foi observada 10 anos após pelos físicos Penzias e Wilson, que são esses que estão no meio aí, e foi observada por acaso. Eles tinham sido contratados, eles eram físicos do laboratório Bell, estavam consertando uma antena de telecomunicações e observaram que tinha um chiado na antena que não saía não tinha como eles retirarem esse chiado. Então, eles modificaram a antena para um lado, para o outro, viraram de um lado para o outro e não conseguiam retirar esse chiado das antenas de telecomunicações. Então, eles observaram o seguinte, que essa radiação só poderia estar vindo de fora, mas eles não sabiam o que era. Eles não compreendiam, embora eles fossem físicos, eles não compreendiam o que era essa radiação. Essa radiação foi justamente a que o grupo do George Gamow tinha teorizado 10 anos antes. Consequentemente, o prêmio Nobel, embora eles não soubessem do que eles estavam observando, foi para os 2 aqui de baixo. Tá? Era para ser para o George Gamow e os 2 alunos, mas foi para os 2 embaixo, porque foram eles que descobriram. Tá? Bom, mas no início, logo após a inflação, a gente não tinha uma definição muito boa de como era, por exemplo, os átomos, nós não tínhamos as coisas como nós conhecemos hoje. No início, o que nós tínhamos era só uma sopa de prótons, elétrons e nêutrons. Então, você tinha uma sopa de tudo misturado. A gente não tinha uma definição do átomo com os elétrons girando ao redor do átomo. Tá? Então, tudo que nós tínhamos logo no início era simplesmente hidrogênio, que é isso aqui que está embaixo, né? Logo depois dessa sopa começar a se resfriar, nós começamos a ter hidrogênio, e deutério e hélio.
tá? Deutério seria um átomo de hidrogênio pesado. Então, quando a gente olha para o universo, tudo que a gente, nesse nível que se observava, era só hidrogênio, deutério e hélio. Esses seriam os elementos sintetizadores de todos os outros elementos que iam compor o universo. Tá? Então, a nucleossíntese, que é a criação de núcleos atômicos leves, apenas ocorreu quando o universo tinha aproximadamente de 1 segundo a 3 minutos de idade. O que seria a nucleossíntese? A nucleossíntese é a síntese dos núcleos que compõem toda a tabela periódica. Toda a tabela periódica ela deriva do hidrogênio. Tá? O hidrogênio é nosso elemento principal, massa atômica 1. Todos os outros elementos eles vão derivar desse elemento aí. Só que no início, tudo que nós tínhamos no processo de nucleossíntese era só hidrogênio, hélio e deutério. Tá? Então, em seguida, esses processos eles cessaram. Né? Você tinha a formação ali, você conseguia ter a formação de hidrogênio, conseguia ter a formação de hélio e nada mais. Você tinha essa formação constantemente, mas à medida que o universo foi expandindo, ele foi esfriando, essas interações elas foram cessando. Então, a temperatura no universo ela caía a um ponto em que já não havia mais energia necessária para as partículas subnucleares. Tá? E, é claro, a energia necessária para desintegrar núcleos, como o deutério, também não existia. Tá? Então, isso aqui é só um esquema. Tá? Então, seria, nessa parte de baixo aqui, seria mais ou menos como... começou, está pequeno, mas tem umas interrogações ali, a gente não sabe como que é esse início. Existe um determinado ponto ali, que é esse ponto amarelo e o ponto vermelho, onde a gente tem uma sopa de tudo misturado, prótons, elétrons, nêutrons. Tá? Só depois, alguns elementos, como hidrogênio, hélio e deutério, vão sendo formados. Tá? E existe uma faixa ali onde não tem nada, onde está escuro. Nessa faixa que durou, a gente vai ver mais à frente, que durou mais ou menos 300 mil anos, nada aconteceu no universo. Nada no sentido de mudanças subatômicas. Né? Tudo que a gente tinha durante esse período, ou seja, de 1 segundo, de 3 minutos, de 1 a 3 minutos até 300 mil anos, só era hidrogênio e hélio e nada mais, durante um tempo muito grande. Então, nós não conhecemos nenhuma outra teoria que seja capaz de explicar por que o universo tem as características que apresenta hoje. Então, não existe nenhuma outra teoria alternativa que consiga descrever um modelo tão bom quanto esse. O modelo ainda tem falhas, mas é o melhor que nós temos. Por exemplo, quando o universo ele estava com 1 segundo de idade, tinha que ter a densidade de matéria igual a uma certa cifra. E essa cifra, esse valor, ele era da ordem de 15 casas decimais. Tá? Se essa cifra ela fosse maior, como está falando ali, né? Então, se a densidade fosse maior do que isso, mesmo por um volume minúsculo, a gravidade teria feito a expansão do universo deter-se, né? Com uma determinada rapidez. Então, no início, a gente precisava ter uma densidade com uma precisão de 15 casas decimais. Isso é calculado hoje. Se essa variação fosse, por exemplo, na 16ª casa, ou uma variação muito pequena, o universo ele poderia não expandir. Ele poderia expandir infinitamente, ou ele poderia se contrair. Então, para que houvesse o processo de inflação, precisava que o universo tivesse uma densidade exata. Tá? Isso não sei se por sorte, não sei porquê, mas nós tínhamos essa densidade exata. Mas se a variação fosse mínima, ele iria expandir infinitamente e numa velocidade tal que não daria tempo formar nem as galáxias, nem as estrelas, nem os aglomerados de galáxias. E se o valor fosse menor, o universo ele ia se contrair, o que a gente chama de Big Crunch. Ele ia, ao invés de ele ia aumentar um pouco e depois se contrair, se tornar, digamos assim, um ponto com uma densidade muito grande novamente. Bom, essa parte eu já falei. Então, quando o universo tinha 1 segundo de idade, nesse período, a temperatura era de aproximadamente 10 bilhões de Kelvin. Só para vocês terem uma ideia, hoje a temperatura do universo ela é da ordem de menos 270 Kelvin. O zero absoluto seria menos 273.
Deixado por conta, o nêutron ele se desintegra em cerca de 10 minutos, produzindo um próton, um elétron e um neutrino. Se o nêutron ele não se ligar a nada, ele vai se quebrar, ele vai se desintegrar e ele vai produzir um próton, um elétron e um neutrino. Tá? Entretanto, a densidade da matéria no universo primitivo era tão grande, né, que a maioria dos nêutrons não tinha tempo para se desintegrar. Chocavam-se com os prótons antes que isso acontecesse. Então, lá no início do universo, esses processos eram tão rápidos que os nêutrons não chegavam nem a ter tempo de se desintegrar. Eles já se chocavam com os prótons e com outras partículas. Então, quando o universo tinha 3 minutos, como eu já falei, 75% dele era basicamente só hidrogênio. Tá? Passados cerca de 300 mil anos, o universo ainda continha pouca coisa além de hidrogênio e hélio. Então, de 3 minutos até 300 mil anos, a gente olhava para, se fosse possível nós olharmos para o universo, tudo que a gente veria era só apenas hidrogênio e hélio. Tá? Mas o gás ele já não tinha uma densidade uniforme. Diferente lá de, se a gente pega, por exemplo, e olha o universo lá no início, próximo aos 3 minutos, a gente tinha uma quantidade de gás imensa, só que distribuída de forma homogênea. Com o passar do tempo, até, sei lá, 300 mil anos, como o dado que eu coloquei ali, tudo que a gente tinha era só hidrogênio e hélio. Só que o que mudou é que agora essas densidades elas não eram mais uniformes. Nós tínhamos regiões em que tinham mais gás, outra região que não tinha, outras regiões que tinham menos gás. Tá? Então, se a gente olhasse a distribuição de gás no início do universo, e o gás seria o que vai compor, né, os elementos da nucleossíntese, se fosse possível nós tirarmos uma foto lá do início do universo, nós veríamos essa distribuição, essa primeira distribuição aqui. Tá? Próximo dos 3 minutos. Com o passar do tempo, os elementos químicos que nós tínhamos eram os mesmos elementos químicos. A diferença é que essa nuvem ela foi quebrada. Ela foi fragmentada, e que está naquela segunda figura, onde nós temos regiões que, não sei se vocês percebem, mas nós temos regiões que têm mais gás e regiões que têm menos gás. Tá. Para trás? Tá, ok. Tá, pode ser. Pode diminuir. Tá bom. Tá, ok. Eles vão diminuir a luminosidade? Tá, ok. Bom, então, a diferença agora é que essa nuvem ela foi quebrada, ela foi fragmentada em regiões onde nós teríamos uma quantidade maior de gás. E devido à interação gravitacional, como nós sabemos, onde a gente tem mais massa, vai atrair corpos com menos massa. Então, essa nuvem ela foi fragmentada e nos pontos onde a gente tinha mais massa foram sendo criadas as primeiras galáxias. O universo ele foi se esfriando e as primeiras galáxias foram surgindo. Tá? As galáxias também elas foram fragmentadas em determinadas regiões e nessas regiões com mais massa foram surgindo as estrelas, tá? Onde aqui a gente tem, por exemplo, uma nuvem de gás. Por interação gravitacional, os gases vão colidindo e, em uma determinada região, vão sendo formadas as estrelas. Tá? Então, isso aqui é só um esquema de como se daria, né? Naquela figura ali de cima, nós temos, por exemplo, uma região onde tem mais massa e temos poeira ao redor. Por interação gravitacional, essa poeira, essas moléculas mais leves de gás, elas seriam atraídas para um núcleo, formando as estrelas. Ok. E como seria a criação dos planetas, né? Uma vez que uma nuvem molecular bastante grande ela foi fragmentada, ela se transforma em determinadas regiões. Nós vamos ter as primeiras galáxias sendo formadas. Essas galáxias elas também vão se fragmentar em determinadas regiões e vão serem formadas as primeiras estrelas, as estrelas primitivas. Nesse processo, a estrela ela vai consumindo, né, a matéria que está ao redor dela, ela vai perdendo o combustível, ela vai perdendo a massa dela no decorrer do tempo,
E chega um certo momento que essa estrela vai sofrer alguns processos. Num desses processos, ela vai, o que a gente chama de ejeção de jatos HH, ela vai ejetar matéria para o espaço e essa estrela ela pode estar, eventualmente, explodindo, não, emitindo diversas partículas ao seu redor, o que nós chamamos de disco de acreção. Mais uma vez, por interação gravitacional, a gente vai ter essa poeira ao redor da estrela, e por interação gravitacional, a gente vai ter os primeiros planetas sendo formados. Então, nós temos aqui várias rochas, poeira, a gente tem bastante coisa por interação gravitacional sendo agregada, a gente tem choque de corpos maiores, né? E, à medida do tempo, esse sistema caótico ele vai diminuindo a sua caoticidade e vai evoluir para o que a gente conhece hoje aqui, que é o nosso sistema solar. Tá? É um sistema mais estável, mas no início dele era um sistema muito caótico, onde a gente tinha diversas colisões. Inclusive, acredita-se, uma das hipóteses para a formação da Lua é que a Lua foi o choque de dois planetas. Um planeta, por exemplo, pode ter se chocado com uma Terra primitiva, uma parte da Terra foi para o espaço, ficou orbitando no espaço, e você tem poeira ao redor e foi se aglutinando e formando a Lua. Eu não vou entrar em detalhes, a menos que me perguntem depois, mas eu não vou entrar em detalhes tão matematizados, por conta de ser uma palestra mais clara para todos. Então, a Terra ela formou-se, nós sabemos, há 4,6 bilhões de anos. Os numerosos corpos com que a Terra primitiva se chocou produziram tanta energia que o planeta formou um núcleo quente, um núcleo de ferro quente, né? Que é predominantemente composto de ferro. Esse núcleo ele é líquido ainda hoje. Tá? A energia liberada pela desintegração radioativa dos elementos em seu interior é o que mantém o núcleo ainda aquecido. A princípio, é provável que a atmosfera terrestre ela tenha se composto principalmente de nitrogênio e dióxido de carbono. Então, a nossa atmosfera primitiva ela era composta basicamente de nitrogênio e dióxido de carbono, que a princípio não são elementos que são propícios à vida. O oxigênio de nossa atmosfera ele foi criado muito tempo depois, só quando surgiram as primeiras bactérias que conseguiam fazer fotossíntese. Não havia oceanos e a maior parte da água presente na superfície da Terra ela era oriunda de erupções vulcânicas. Tá? E, aparentemente, não se podia pensar num ambiente mais inóspito à vida. Então, no início, você tem uma Terra cuja superfície é extremamente quente, você tem uma erupção vulcânica extremamente alta, você não tem água, você não tem oceano, a sua atmosfera ela só tem nitrogênio e dióxido de carbono. O ambiente que a Terra primitiva possuía não era um ambiente que era propício ao surgimento de vida. A gente vai ver que não foi isso que aconteceu. No entanto, a vida ela se desenvolveu. E ela não apenas se desenvolveu, ela se desenvolveu com uma rapidez muito grande, quando a gente compara em escalas de tempo do universo. Tá? Então, como que se deu a origem da vida? O que há de mais surpreendente em nosso universo é o fato de que da criação da vida aparecer de modo a se inscrever nas leis da física, né? Então, a gente vai estar vendo aqui que para que a vida existisse, precisou de uma série de condições físicas que, se qualquer parâmetro fosse maior ou menor, seria improvável, eu não gosto de usar o termo impossível, mas seria improvável que a Terra seria hospitaleira ao surgimento da vida. Então, se essas leis fossem apenas ligeiramente diferentes do que são, a vida nunca poderia ter surgido. Por exemplo, se a gravidade fosse apenas ligeiramente mais fraca do que as estrelas e galáxias elas nunca teriam se formado. Então, o valor da constante da gravitação universal ela tem um valor certo que, se ela fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, jamais seria improvável
que as estrelas, as galáxias, os planetas, eles se formassem. Se fosse um pouco mais intensa, o gás ele seria condensado muito rapidamente. E se fosse mais fraca, né, o calor, nesse caso, o calor gerado nos núcleos estelares eles teriam sido tão grande que o combustível nuclear ele iria se queimar com uma enorme rapidez, se o valor da aceleração gravitacional fosse muito mais alto. Nós sabemos que o nêutron ele é ligeiramente mais pesado que o próton. Tá? Como resultado, ele pode se decompor, como eu já falei, num próton, num elétron e num neutrino. Tá? Essa reação ela não ocorre pelo fato de o nêutron ser uma partícula composta. Ele não é uma partícula composta. O nêutron não é uma partícula fundamental. O elétron ele é espontaneamente criado nessa reação. Tá? Mas se acontecesse o inverso, se os prótons fossem mais pesados que o nêutron, eles se decomporiam em nêutrons e não haveria átomos. Ou seja, se fosse o contrário, seria improvável que nós tivéssemos átomos. E os átomos, nós sabemos que é o que compõe tudo que a gente vê. Afinal, um elétron ele não se ligaria a uma partícula que não tivesse carga elétrica. O elétron ele jamais se ligaria ao nêutron, uma vez que para ele se ligar, você precisaria ter uma interação colombiana. Se o nêutron ele é neutro, ele não tem carga, então jamais o elétron poderia se ligar a ele. Nesse caso, o espaço ele seria repleto de nada além de nêutrons. Então, se fosse a física, não, nesse caso, da nucleossíntese não fosse como é, se fosse o contrário, tudo que nós teríamos no espaço hoje, no universo, seriam apenas nêutrons. E se as forças que unem as partículas dos nêutrons atômicos eles fossem 5% mais fracas do que são, o deutério ele não poderia se formar. Então, quando a gente olha o núcleo de um átomo, por exemplo, as forças que regem o sistema nuclear, o interior do sistema nuclear, ela tem um valor exato. Se ela fosse 5%, que é uma taxa mínima, maior ou menor, seria improvável que os núcleos atômicos eles tivessem uma certa coesão e seria improvável que nós tivéssemos a formação dos átomos. As forças elas não teriam intensidade suficiente para ligar um próton e um nêutron. E a criação do deutério ele é o primeiro passo para a nucleossíntese. Por quê? O elemento principal que nós temos é o hidrogênio. O hidrogênio a gente tem lá um próton e um elétron. O deutério ele é um irmão do hidrogênio, ele seria um hidrogênio pesado. Ao invés do núcleo a gente só ter um próton, nós temos um próton e um nêutron. Quando a gente olha para o hélio, por exemplo, o hélio vai ter 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Para que a gente forme hélio, então, a gente precisa de deutério, porque é o deutério que vai ter próton e nêutron. Se a força eletromagnética que liga as moléculas fosse um pouco mais fraca, os sólidos e líquidos eles não poderiam ter sido criados. E se fosse um pouco mais forte, não poderia existir nenhum núcleo contendo mais do que um próton. A repulsão elétrica entre os prótons de carga positiva impediria. Então, você não teria um núcleo coeso. E também, nesse caso, não haveria nada além de hidrogênio no universo. Então, se a força eletromagnética variasse só um pouquinho, a gente não teria nada a não ser hidrogênio no universo. Então, como vimos, os elementos mais pesados que o lítio eles não foram criados no Big Bang. Eles só podem ter sido formados no núcleo das estrelas. Então, quando a gente olha o processo de nucleossíntese, nós percebemos que, no início, tudo que foi formado só foi hidrogênio e hélio. Os outros elementos que nós temos, oxigênio, carbono e todo o restante da tabela periódica, não podem ter sido oriundos desse início. Eles foram formados bem depois. E a gente vai ver que eles foram formados no interior das estrelas. A criação desses elementos pareceu decorrer de uma coincidência fortuita. A mecânica quântica ela nos diz que o núcleo ele só pode possuir determinados valores de energia. Então, quando a gente olha para o núcleo atômico, a gente tem as órbitas, e cada elétron ele só pode ocupar determinadas órbitas. Ele não pode estar entre uma órbita e outra. Tá? Ele só pode ter valores discretos de energia. Tá? Ora,
Acontece que os núcleos de berílio e carbono, eles têm níveis de energia situados no local correto. Se esses níveis fossem um pouco diferentes, a gente não poderia ter a formação de outros elementos, né? Tá, é só isso mesmo. Eu pensei que tinha colocado outra coisa. Mas se os níveis eles fossem diferentes, a gente não poderia ter, por exemplo, a formação de carbono, né? Então, os níveis eles estão na posição correta. Observe, isso tudo que eu estou falando é só para vocês verem que as coisas elas estão no local certo, né? Quando a gente olha para a natureza nos mostra que se alguma dessas coisas fosse diferente, a gente não veria nada do que a gente observa hoje. Embora pareça um pouco estranho falar que a gente simplesmente modifica um pouco a órbita de um elétron, de um átomo, e as coisas mudam, mas realmente é assim. Se, como eu falei, você tem lá uma órbita bem definida, se esse elétron ele ocupasse uma órbita um pouco diferente, não existiria, isso o pessoal que trabalha com reações nucleares sabe disso, faz conta com isso, a gente sabe que a gente não teria, por exemplo, ligações nucleares. Não teria, se as órbitas fossem só um pouquinho diferentes. Tá? Bom, mas existem diversas interpretações, né, de como se deu esse início. E mais do que isso, nós temos diversas interpretações de como é o universo. Quando a gente usa o termo universo, significa que é universo, né? Um verso. É tudo que a gente vê, um único verso. Existem outras interpretações em que se fala de multiversos. Esses multiversos, o que seriam? Seriam vários universos, onde, nesses universos, as leis da física, por exemplo, poderiam ser diferentes em cada uma. Por quê? Talvez não fique claro para muita gente aqui, mas as leis que regem isso aqui são leis estatísticas. E quando a gente fala em estatística, tem uma coisa interessante. Se eu pego, por exemplo, um dado e jogo para cima, eu tenho a probabilidade de cair um número 1, ou um número 2, ou um número 3. Eu posso falar para uma pessoa jogar aqui o dado 5 vezes e não necessariamente vai cair o mesmo número. Pode ser que caia 1, pode ser que caia 2, pode ser que caia o mesmo número nas 5 vezes que a pessoa jogar. Por quê? Porque a quantidade de vezes que a pessoa jogou é uma quantidade muito pequena. Aí fala assim, beleza, aumenta a quantidade de vezes. Aí você joga uma vez, 2 vezes, 1 milhão de vezes, ainda assim você vai ter... você não vai ter os mesmos valores, os mesmos valores que vai cair o dado. Mas, se lhe for dado um tempo infinito e você jogar esse dado, você vai ver que a mesma quantidade de vezes que vai cair o valor 1 é o que vai cair o valor 2, o valor 3 até o valor 6. Se for lhe dado um tempo infinito. Por que eu estou falando isso? Porque, até então, o que eu venho falando, que eu falei para vocês, é que, quando a gente olha a natureza do universo, a gente percebe que as coisas estão no lugar certo. Aí vocês podem falar assim, então parece que foi concebido por um ser superior. Poderíamos falar assim. Então, uma das coisas que o pessoal faz é falar que a gente tem vários universos. Porque quando a gente tem vários universos, você pode ser que em um você tenha vida, em outro você não tem vida, em um as leis da física é de um jeito, outras leis da física é de um outro jeito. Então, isso é uma coisa que o pessoal usa, mas isso é só fruto de teoria, não é algo que a ciência ainda vê com bons olhos, a questão dos multiversos. E aí, você tem mais formas de universo do que laranja na feira, né? Você tem, por exemplo, essa primeira forma de universo, você tem aquela segunda, você tem a questão de multiversos planos, a gente tem esse outro do meio aqui que está embaixo, você tem um único... muito obrigado, se você puder me emprestar, eu agradeço. Vai ficar melhor. Muito obrigado. Então, nós temos aqui essa forma de multiverso aqui, onde nós temos, cada um desse aqui seria um universo e você poderia ter ligação entre um universo e outro. Isso são diversas interpretações que tem. Algumas delas são só fruto da cabeça de determinadas pessoas, a comunidade científica não vê com bons olhos, né? Você pode ter, por exemplo, multiversos planos, vários universos num plano.
Você pode ter um multiverso que, na verdade, é um universo, só que você teria regiões proibidas, onde você não poderia estar, você não teria conexão de um ponto com o outro, e seria equivalente a você ter vários universos. Então, tem muita gente que trabalha com essas coisas, normalmente o pessoal que trabalha com teoria, e você tem diversas interpretações. Qual delas é a certa, qual delas está errada, a gente não sabe. Então, os cientistas eles acreditam que os ingredientes para a criação da vida eles estavam presentes quando a Terra ela começou a se resfriar, né? Então, quando a superfície da Terra ela começou a se resfriar, a ciência acredita que os ingredientes que eram necessários para que a gente tivesse vida estavam lá. Então, muitas substâncias químicas orgânicas elas foram detectadas no espaço, inclusive aminoácidos, elementos que são os elementos essenciais à formação das proteínas. Já foi observado que a gente tem aminoácido no espaço, tá? E se não tiver aminoácido, não tem como ter vida. Quando a nuvem de gás esfria o bastante, né, a gente sabe que ocorrem reações químicas. Tá? Aliás, algumas das nuvens moleculares encontradas no espaço, elas contêm álcool etílico, né? E o pessoal até faz uma brincadeira. Quando a gente olha para o espaço, a gente vê que tem nuvens moleculares muito grandes que têm uma quantidade muito grande de álcool etílico. Mas foram os aminoácidos, não o álcool, que desempenharam um papel fundamental na evolução da vida, né? A vida ela não poderia surgir no oceano, já que a água rompe as cadeias de aminoácidos. Então, repare, para que você tenha vida, você precisa ter aminoácido. Uma das interpretações que se tem é que esses aminoácidos podem ter vindo do espaço. Por quê? Porque hoje já se foi observado aminoácidos no espaço. E você precisa de aminoácido para formar proteína. Se não tiver aminoácido, não tiver proteína, você não tem vida, né? Só que os aminoácidos, as cadeias de aminoácido, elas são quebradas na presença de água. Então, essa ideia que normalmente a gente vê em livros de que a vida surgiu no oceano está errada. A vida ela não pode ter surgido no oceano, já que para ter vida a gente precisa de aminoácido para formar proteína. E as cadeias de aminoácidos são quebradas na presença de água. Então, a vida não pode ter surgido no oceano. Se alguma proteína ela tivesse sido formada nos oceanos há cerca de 3,5 bilhões de anos, ela teria se desintegrado na hora, instantaneamente. Então, mais uma vez, a vida ela não pode ter surgido no oceano. Mas se o calor do Sol ele provocasse a evaporação de determinados buracos, né? Eu chamei ali de quê? De determinadas poças de água, a gente poderia ter concentrados de aminoácido nessas poças, onde você tem uma poça com água, você precisa de água para ter vida, mas, por outro lado, o aminoácido é quebrado na presença de água. Mas como a temperatura da Terra era muito alta, você pode ter uma evaporação dessa água, sendo que a concentração de aminoácidos nessa poça é uma concentração muito alta, onde alguns desses aminoácidos são quebrados e outros não. Tá? Então, na verdade, a ideia de que a vida surgiu no oceano está errada. O que acontece é que, provavelmente, você tinha poças ali na beira do oceano, você tem o efeito de maré, a maré passa, enche essa poça, que tem aminoácido, a maré vaza, essas poças ficam preenchidas, o calor do Sol ele evapora boa parte dessa água, você tem um concentrado de aminoácido muito maior nessa poça, e aí você propicia reações químicas com uma velocidade muito maior. Então, essas substâncias elas reagiam entre si, formando substâncias mais complexas. Então, no início, tudo que a gente tinha era uma sopa de aminoácidos. Como você tinha uma concentração muito grande, esses aminoácidos eles reagiam entre si com uma velocidade maior e foram formando cadeias mais complexas, né? Sistemas químicos. E, além de serem mais complexos, esses sistemas químicos formados eles tinham a capacidade de se reproduzir. O fato da vida ter surgido na Terra com tanta rapidez leva os cientistas a crerem que a vida no universo ela não é tão rara como a gente acha que é, né?
forma como se deu a evolução da vida na Terra leva a ciência a crer que a vida pode sim ser algo comum de se encontrar no universo. Mas reparem, quando eu falo vida, eu não estou falando necessariamente de vida inteligente. A palestra ontem uma das palestras que foi dada ontem falou que provavelmente possa ser que se encontra vida em formas de micro-organismos, coisas do tipo. Possa ser que tenha vida inteligente? Pode. Mas, quando a gente fala em vida, não necessariamente se busca vida inteligente. Busca-se formas de vida. Tá? Então, quando os elementos químicos das estrelas eles foram espalhados no universo, esses elementos químicos eles são muito iguais em várias regiões do universo. Então, os elementos que compõem, por exemplo, a nossa atmosfera, a nossa crosta terrestre, eles não diferem muito. Se você ir para outro planeta, mesmo em outros sistemas solares, não vão diferir muito. Você, claro, pode ser que tenha planetas que sejam formados, por exemplo, Júpiter. Júpiter ele não é um planeta rochoso, ele é só uma bola de gás. Então, você vai ter elementos ali que não necessariamente a gente tem aqui na Terra. A gente tem elementos aqui que não necessariamente tem lá em Júpiter. Mas, quando uma estrela ela dissemina os átomos, né, e vai formar planetas, vão formar alguma poeira que vai ficar ao redor desse planeta, essa ejeção ela é muito parecida em várias regiões. Então, se você tiver uma região em que seja muito parecida com a nossa, onde você tenha um Sol que tenha uma determinada massa, você tem um planeta que tem uma determinada massa, um valor de aceleração gravitacional, você tem a água, você tem as condições que sejam propícias à vida, você pode sim ter vida. Então, a vida ela surgiu com a rapidez, mas nós não temos plena certeza de que isso pode ou não ter ocorrido ao acaso. Né? Nessas circunstâncias, não há como sabermos ao certo se a vida é rara ou se ela é muito comum. Porque em ciência, para a gente atestar uma determinada coisa, você precisa observar. Se você não observa, fica só no campo de teoria. Então, busca-se formas de vida no universo. Até então, não foi encontrada. Como eu falei, o que foi encontrado foram aminoácidos. Encontrada do ponto de vista científico. Tá? As interpretações científicas os cientistas eles nunca viram, nunca atestaram. O que a ciência já observou são aminoácidos, que são essenciais à vida. Mas, beleza, suponhamos que exista vida. Né? A gente vai supor que existe. Então, suponhamos que, por exemplo, a vida ela tenha se desenvolvido pela primeira vez em poças formadas na maré, como eu falei, é uma suposição. Isso jamais teria ocorrido se a Terra não tivesse a Lua. Né? Então, como eu falei, a vida ela não surgiu no oceano, provavelmente ela surgiu em poças. Para que você tenha o efeito de maré e que propicie a vida, a gente precisava ter Lua. Então, observe. Além de todos aqueles dados que eu já falei, que você tem que ter os elétrons no átomo numa determinada região. Você tem que ter o valor da aceleração gravitacional correto. Você tem que ter os elementos no interior do núcleo corretos. Você tem que ter as forças corretas. Você tem que ter várias coisas corretas. Além disso, por mais que isso tudo tivesse sido, a natureza tivesse comportado assim, você ainda precisaria, nessa interpretação, ter uma Lua. Se não tivesse Lua, não teria efeito de maré, uma vez que a gente sabe que os efeitos de maré são oriundos da existência da Lua. Tá? E não teria como ter sido formada a vida se não tivesse a Lua. Então, se as ideias referentes à nucleossíntese estiverem corretas, e a gente acredita que estejam, uma vez que são feitos vários experimentos, são feitas várias contas, eu particularmente trabalho com isso, e a gente atesta que o que a gente observa condiz com a nossa teoria, né? Então, se ela estiver correta, deve haver muitos planetas com composições químicas semelhantes ao nosso. Então, se a gente considera a interpretação da nucleossíntese, né? E qual a interpretação da nucleossíntese? Você tem lá a formação dos elementos primordiais, hidrogênio e hélio. Hidrogênio, basicamente. Aí você tem hélio, você tem deutério.
a combinação desses elementos vão formar outros elementos. No interior das estrelas, as estrelas vão ejetar esses elementos vão ficar permeando o espaço por interação gravitacional, vão sendo formados planetas, outros corpos. Então, se essa interpretação estiver correta, a gente acredita que esteja, né, a composição química em outros planetas, em outras regiões do universo, são muito parecidas com a nossa composição química. Vamos presumir, então, que, de fato, a vida ela tenha surgido em muitos lugares diferentes. Então, uma vez que, como eu falei, as condições para a vida são tal e que, em várias regiões do universo, a composição química é muito parecida com a nossa, então, beleza. Vamos supor que exista. Vamos partir do pressuposto que existe vida fora extraterrestre, né, fora da Terra. Então, mesmo havendo vida, a evolução da inteligência ela é uma questão mais problemática. E não temos como saber qual é a sua probabilidade. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos remontar a Terra quando, na época dos dinossauros, existia vida? Existia. Existia vida inteligente? Não. Então, além de ter vida, a questão de ter vida inteligente e vida com uma capacidade tecnológica relativamente alta, isso é muito, digamos assim, a probabilidade de que isso ocorra, pelo menos a gente acredita que seja muito pequena. O gênero Homo, ele só existe há apenas uns 2 milhões de anos. Né? E nós não estamos nem perto de nos equipararmos ao sucesso da barata, que evolui já há 300 milhões de anos. Então, se o processo de inteligência fosse por evolução, fosse por tempo, aqui os seres mais inteligentes seriam as baratas, que são os seres mais resistentes, os seres que mais têm tempo aqui na Terra.